E Aline, a gente vai falar de outro jogador que merece o destaque. Tem uma parte da torcida que ficou na bronca com o gol que ele perde, que na razão, né, perder aquele gol não dá, ainda mais sendo um centroavante, que é o André Silva. A gente falou de um jogador jovem, né, o Lucas Ferreira, agora a gente tá falando de um jogador que a gente já pode dizer que é experiente, né, o André Silva que tem 27 anos, um jogador que tá liderando esse ranking da Série A. A gente vai mostrar para vocês no próximo slide aqui que a nossa produção preparou, mas queria que você falasse sobre ele, Aline, porque o André Silva é um caso que agora caiu essa responsabilidade para ele definitivo, assim, eu acho que para ele ser o titular. Tem o Caleri, o Rian Francisco sem tanta minutagem no profissional, tem a questão, será que o Luciano vai virar um 9 ou não, mas nessa incerteza, o André agora é o camisa 9 do São Paulo, né, ali de ofício mesmo, no campo, entre os 11 iniciais, nas partidas. O que você achou do desempenho dele na Libertadores? O que você espera dele? Você vê uma evolução? Porque o André, na minha visão, eu me agrada o futebol dele, mas não para ser o titular de São Paulo. Que mude, mas vamos ver os próximos passos. Cara, o gol é claro que dói no coração de lembrar, mas acho que, sei lá, ele tá livre da culpa, né? Eu acho que é um jogador que assume a responsabilidade, não à toa tem bons números aí pelo São Paulo. Antes o André era um jogador que jogava no futebol português, eu não vou lembrar direito, né, o time que ele tava, mas desde Vitória Guimarães. Qual? Era o Vitória de Guimarães. Isso, porque não é um time tão, não é um Porto, um Benfica, né? Eu lembro que os principais gols do André lá eram de cabeça e que ele era muito elogiado por ser um jogador bem posicionado dentro de campo, né? Então, assim, eu não sou ali o artilheiro do time, mas eu sou muito bem posicionado, ajudo muito a equipe com isso. E quando ele chegou, eu falei, acho que esse cara ele não vai ser o titular, mas ele pode ajudar o São Paulo em alguns momentos específicos. Eu acho que ele vai ser uma boa opção. E acabou sendo isso mesmo. Eu acho que o André Silva ele é uma ótima opção. Ele é aquele titular absoluto. Titular não, aquele reserva absoluto, né? Que, assim, saiu o primeiro cara ali, o titular machucou, ele vai ser utilizado. E ele tá assumindo a responsabilidade. Eu gosto da forma como, além dele estar dentro de campo, assumindo responsabilidades e entregando bem no futebol, ele tem, na própria personalidade dele, um espírito de liderança. Mesmo que ele não assuma esse papel de titular pelo resto do ano, isso precisa dentro da equipe. Eu acho que ele assume esse papel. Quando ele chega para a imprensa e fala assim, a gente falou para os moleques que eles podem jogar de boa, tranquilamente, errar, porque a gente vai estar aqui para segurar. Quando ele diz isso, ele já mostra exatamente essa liderança que é necessária. Os moleques estão soltos dentro de campo, podendo entregar o seu melhor, porque eles sabem que tem jogadores ali que seguram a bronca. Errou, perdeu a bola, vão correr atrás para buscar e tentar refazer a jogada ali desde o início. Então, assim, eu acho que o André, eu não posso dizer que ele é uma grata surpresa. Eu já esperava que ele fosse ajudar bem o São Paulo, né? Ele não é aquele cara que tem um super nome na Europa, mas ele é um jogador que ajudaria muito. E eu acho que a surpresa vem de os titulares saírem e ele conseguir manter uma constância maior do que o ídolo Caleri, né? Então, assim, eu gosto muito do futebol que o André apresenta, eu acho que ele é um cara bem posicionado, mas para mim, para completar tudo isso, é essa liderança que eu vejo ele apresentando hoje, que é necessária, já que a gente não tem os atletas que são tão importantes dentro de campo, é essa liderança que eu acho que está ajudando muito o São Paulo. Não, e o André que tem essa versatilidade também, tem até um inscrito nosso que ele mandou ao Daniel, que ele mora ali em Portugal, e falou que aqui em Guimarães o André era a ponta esquerda. A gente até pode lembrar, no começo da passagem do André, com a camisa de São Paulo, que eu acho que foi contra o Criciúma, que ele joga, né, ele é escalado aberto e concede uma assistência pro Caleri. Acho que foi contra o Criciúma que ele concede essa assistência, né, de cruzamento, enfim, então ele tem essa versatilidade. Claro que errou o gol agora na Libertadores, merece ali, né, essa atenção, enfim, mas depois o gol que ele marca, para mim, foi um baita de um golaço. Até a Aline destacou, né, essa característica de cabeceio que ele tem. O nosso Caleri também tem, mas claro que vai ficar afastado e não estava em boa fase. Longe disso, já naturalmente, acho que viria o banco de reservas. Queria que você falasse sobre o André Silva, Gabi. O que você acha dele? Você concorda com a Aline que esse extra-campo também é super importante, né? Essa questão de liderança e também dentro de campo, porque querendo ou não, ele vai ter mais minutagem agora e eu espero, como eu falei, eu acho que não é o jogador com as características, tudo, que eu queria que fosse o titular do São Paulo Futebol Clube agora, ainda mais nessa temporada intensa, mas caiu no colo dele que ele evolua cada vez mais e queime a nossa boca.
Então, para falar do André, eu queria pedir a licença aqui para colocar um vídeo da Zona Mista, que eu tô com ele no gatilho, para ouvir uma aspa dele que eu acho que ilustra muito o meu comentário que vem a seguir. Bora ouvir o André. Como eu disse, sim, eu estava esperando por mais minutos, né? Infelizmente, o Johnny teve a lesão, é um cara super importante para nós, né? E como eu sempre deixei muito claro, não existe uma disputa com ego, com falta de educação. A gente sempre se tratou muito bem, a gente sempre falou que quem jogasse tinha que dar o melhor pelo São Paulo. Então, se hoje eu estou aqui e eu estou fazendo, tenho certeza que o Johnny está feliz por isso. Assim como ele fazia gols e ajudava o time de alguma forma, eu ficava feliz por ele. Então hoje se é me dado essa responsabilidade, esse desafio, estou encarando com muita gana, com muita vontade de ajudar. E claro, quero escrever meu nome também na história do clube, acho que é muito importante. Então eu estou muito feliz por isso e quero cada vez mais subir meu nome no clube. Tá aí a aspa do André, dá pra ouvir o barulho da chuva, tava chovendo bastante durante a entrevista, né? Mas enfim, do André, Pedrão, pra passar pra galera, assim, primeiro que ele fora do campo, ele é um cara muito articulado, ele é um cara também que tem essa inteligência, conversa muito com seus companheiros, conversa com a base também, como trouxe a aspa, né, da Aline, então é um cara importante também pra esse grupo, é um cara que nunca fez birra, nunca fez uma situação assim de criar caso porque não tava jogando, e até ele foi perguntado pelo Eduardo Afonso na Zona Mista, sobre essa versatilidade, porque ele chega no São Paulo justamente com essa característica de ser um cara que cai pela ponta e tem que ter uma certa adaptação para essa fase nova que ele está vivendo, que é de 9 de ofício, né? Ele não era esse 9 de ofício, esse cara que fica preso na grande área e nem vem jogando assim, né? Ele consegue vir mais buscar o jogo. Então, eu acho que, assim, nessa característica, ele agrega mais em vir buscar o jogo fora da área do que fazia o Caleri. Acho que a fase do Caleri não era boa já, então a gente já pedia passagem, o campo já pedia mais passagem para o André na temporada, e ele vem conseguindo aí então, enfim, ter boas características e vem conseguindo fazer bons jogos. Não à toa ele tem 8 jogos como titular e tem 8 gols, né? Então já é uma estatística que bate ali a meta. Ele entrava muito para jogar também quando o time estava precisando, mas ele vem conseguindo então ter um bom desempenho. Ele é um cara que eu acho ainda que na volta do Caleri, quando voltar o Caleri, que vai ser apenas mais para frente, eles podem sim jogar juntos. Eu acho que é uma característica que tem que ser mais explorada, até contra o próprio Botafogo. A gente não lembra muito desse jogo porque é um jogo assim de trauma, né? Ninguém quer lembrar. Mas no jogo contra o Botafogo, o São Paulo estava com muita dificuldade para conseguir achar alternativa, muita mesmo, assim, estava, enfim, muito difícil quebrar essa barreira. Ele coloca o André caindo pela ponta e o Johnny de centroavante, e o gol vem de um lançamento do André para o cabeceio do Caleri. Então, acho que eles são complementos interessantes também no campo. Eu acho ele um cara pronto, sim, Pedrão. Para mim, ele tem assim toda a estirpe para ser o nosso 9 titular neste momento. Eu acho que ele é um cara que agrega, tem uma forma de jogo, uma característica central muito diferente do Caleri. Ele não é o cara que vai ficar na área parado esperando a bola e tem essa facilidade para empurrar para o gol. Ele é um atacante que ele é muito mais um segundo atacante do que um centroavante. Mas para esse momento é um cara interessante. Eu só queria ver um pouco mais de rotação entre Rian e André, e em cima do que eu vinha falando, né, de que ele e o Johnny podem jogar juntos. Eu acho que ele e o Rian também podem jogar juntos. Acho que os dois conseguem também fazer uma dupla interessante aí nesse ataque do São Paulo. Ele é um cara que dá assistências, participa fora da área, consegue dar passes importantes. Então, eu acho que seria uma dupla interessante para a temporada. O Rian, que a gente espera mais minutos dele, né? A gente quer ver mais do Rian, a gente quer ver mais tempo de jogo. Então, acho que casaria nesse bom momento. Mas acho que o André é o nome positivo desse elenco. A gente considerando as peças que a gente tem hoje, acho que o André é um nome que pode ajudar e tem uma postura fora de campo que eu gosto também, né? Ele fala que ele quer escrever o nome na história, mas ele sempre fala com muito respeito, né, do Johnny. Ele não quer atravessar uma situação, ele não quer, enfim, criar caso com a torcida. Então, ele é um cara que sempre foi assim e, cara, desde a época que ele tava jogando menos, que ele entrava ali para jogar 15, 20 minutos, era o mesmo tom nas entrevistas. Isso é um ponto importante também para considerar a sequência. Lógico, não mudou essa postura, né? Independente da fase que ele tá vivendo, da fase do time. E eu concordo com você, eu concordo que eu acho que o elenco do São Paulo é meio preocupante pensar que, por exemplo, só o André tem essa minutagem e é o centroavante principal. Então o Rian Francisco é um jogador que ainda não entrou tanto no profissional. Tem o Luciano que, se for fazer essa função, vai ser meio que
não improvisado agora, que ele é um jogador, né, de ofício atacante, mas ele não é esse camisa 9 também. Então, se o André machuca, a gente fica ali com o Jean Francisco, claro que tem que ter mais minutagem, não vai também ser uma grande dor de cabeça, mas fica meio instável. Um time, né, do porte do São Paulo precisa ter um elenco ali mais confiante ali, jogadores com mais minutagem, né, nessa posição de ofício, que é o centroavante, que é muito importante. E até nosso inscrito aqui, o Paulão Desmaio, que é um meme aí do São Paulo, até tem a foto, legal. A galera é muito criativa no YouTube, ele manda o superchat. É muito bom esse meme, né, Aline? É muito bom.